a minha separação no primeiro ano de governo por uma divergência de ideias. O prefeito de Belo Horizonte não é um síndico, ele é um líder político, né? A fronteira política geográfica entre Belo Horizonte e Betim, Belo Horizonte e Contagem é uma ilusão. Tem um dado que é estarrecedor. O trânsito de Belo Horizonte só tem piorado. Endividar não é ruim. Tudo que acontece na cidade é problema do prefeito. Belo Horizonte é uma cidade que tem uma doença grave. Olá, muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM. O Tempo tá começando, o Tempo News. Aliás, tá começando mais uma série de sabatinas, mais uma semana de sabatinas aqui na FM. O Tempo, a segunda semana em que a gente escuta e que a gente conversa com os candidatos a vice, né, Guilherme Ibrahim? Bom dia para você. Bom dia para você, Thalita Marinho. Bom dia também para quem nos acompanha. E hoje estamos recebendo, para continuar a nossa série de sabatinas com os vices, o candidato a vice-prefeito na chapa com Gabriel Azevedo, do MDB. Estamos recebendo Paulo Brant, do PSB. Paulo Brant é formado em Engenharia Civil e Economia, além de ter especialização em Estratégia Empresarial. Em 2020, aliás, foi candidato no seu último cargo executivo ocupado como vice-governador juntamente com Romeu Zema. Já foi secretário estadual de Cultura durante a gestão Aécio Neves em 2008 e também presidente da Cenibra. Em 2022, candidato a governador de Minas Gerais, ao lado de Marcos Pestana. Agora é candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na coligação Teto, Trabalho e Transporte. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes da FM O Tempo. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Está casa nova, né, Paulo? A primeira vez que o senhor maravilhoso participa com a gente estúdio aqui. Padrão O Tempo. Muito bom. Bom, vamos começar a nossa conversa e eu quero abordar aqui alguns pontos que estão colocados especialmente no plano de governo do senhor e de Gabriel Azevedo. O senhor tem falado bastante, e o vereador Gabriel Azevedo também, na ideia de garantir algumas mudanças importantes no centro da cidade, desde o ponto de vista de requalificação do centro ao aumento da quantidade e da disponibilidade de moradias para prédios antigos que possam ser reformados utilizando tecnologias como o retrofit. Mas tem um ponto específico que eu queria entender porque ele me parece tocar no espaço orçamentário, que é garantir que algumas zonas da cidade, diz o programa de governo, em que a manutenção das calçadas seja uma função da prefeitura e não dos proprietários, tal como se dá o asfalto na cidade. Os senhores estão falando exatamente para que região da cidade, como a prefeitura faria isso, é do desembolso próprio da prefeitura, com alguma contrapartida do dono daquele espaço. Qual é a ideia que está colocada aqui, candidato? Essa ideia surgiu pelo seguinte: há um número muito grande de passeios, né? Antigamente a gente chamava de passeio, hoje chama de calçada, em estado lamentável, não só para pessoas que não têm deficiência, como principalmente para os deficientes. E muitos imóveis que são abandonados, que não estão ocupados, e alguns porque, como você falou, a responsabilidade é do proprietário, mas muitas vezes o proprietário nem mora aqui. Então a ideia é, de maneira muito, muito seletiva, você fazer o papel que seria feito pelo proprietário, que não está sendo feito, de fato, e criar algumas poucas exceções, onde, de fato, a manutenção da calçada é fundamental para alguma política pública que você vai implementar. Não é uma política de amplo alcance, é para resolver um problema de fato, porque é o seguinte: o passeio está péssimo, aí você fala assim, não, mas a responsabilidade é do morador. Mas o morador não está aqui morando mais, o lote é vago, a casa está vaga, então é para resolver uma situação de fato, né, que gera muito problema. Mas a ideia é fazer uma cobrança retroativa ou posteriormente a ele, porque eu imagino aquela pessoa que tem uma obrigação na sua regional, no bairro em que mora, é uma obrigação dele, e aí alguém que não está cumprindo vai ser beneficiado? Sim, nesse caso sim, né? Mas em algumas áreas específicas, talvez seja importante, seja razoável que a própria prefeitura
assuma esse tipo de função em situações muito específicas, né? O senhor tem, Paulo, uma ampla experiência política, né? Foi vice-governador do estado na primeira eleição que deu o cargo de governador Romeu Zema. Olhando hoje para a prefeitura de Belo Horizonte, o que o senhor, como vice, poderia fazer? Como que seria a sua atuação? Seria uma atuação diferente daquela que você teve no governo de Minas? Seria uma atuação um pouco parecida? O que o senhor mudaria no papel de vice agora à prefeitura? Não, certamente muito diferente, porque sem querer fazer nenhuma crítica ao governador Zema, a minha identidade com o Gabriel Azevedo é muito mais profunda. Do ponto de vista de valores, de visão da política, de visão da política pública, não é? O que me levou na época a participar da chapa do Zema foram algumas convergências na questão do liberalismo, na questão do Estado ser um grande facilitador para os empreendimentos econômicos, mas havia muita divergência, tanto que a minha separação no primeiro ano de governo, eu não saí do governo, mas saí, digamos assim, do painel, da cabine de controle do governo, por uma divergência de ideias profundamente diferentes. No caso do Gabriel, isso não vai ocorrer. Conheço o Gabriel há 12 anos. E a gente compartilha de uma mesma visão de mundo, de uma mesma visão da cidade, e acho que o entendimento vai ser muito maior. Essa questão do papel, isso é relevante. Certamente algumas coisas que eu do meu comportamento no governo Zema eu vou manter, que é a lealdade e a não omissão, né? Sempre que eu encontrava, na minha visão, algum problema do governo, alguma divergência, eu explicitei e explicitarei diretamente com no caso, o governador, agora com o prefeito, né? Isso eu acho que é um gesto é um mínimo de lealdade e de honestidade para com o seu companheiro. Eu quero lhe perguntar do ponto de vista ainda político, candidato, de que maneira o senhor enxerga a avaliação atual que é feita pelo cabeça da sua chapa, Gabriel Azevedo, a respeito das críticas que ele tem feito ao espectro político de uma maneira geral e aos candidatos colocados hoje em dia, fazendo críticas ao lulismo, ao bolsonarismo, a outros candidatos também que estão colocados ali. A cidade de Belo Horizonte, numa eleição em que possa ter eventualmente o senhor e Gabriel Azevedo eleitos, não corre o risco de haver algum tipo de isolamento do mundo político para as operações da cidade? E eu lhe pergunto, para a busca de fontes de financiamento com o governo do estado ou com o governo federal? Não, acho que não. Acho que não, porque eu acho que a questão do isolamento ou não em relação a outras esferas do governo depende muito mais da postura do mandatário. Por exemplo, uma das divergências que a gente tem, que eu sempre tive, por exemplo, com o governador Zema, com todo respeito, não tem nada pessoal contra ele, é que eu entendi o seguinte, que o governador, mais do que um gestor, é um líder político. E o mesmo se vale para o prefeito. O prefeito de Belo Horizonte não é um síndico, não é um zelador, não é um tocador de obras. Ele é um líder político. Ele tem que interagir com os prefeitos da região metropolitana. Muitos dos problemas que a gente tem em Belo Horizonte são metropolitanos, né? A fronteira política geográfica entre Belo Horizonte e Betim, Belo Horizonte e Contagem é uma ilusão. Então, muitos problemas de Belo Horizonte, de mobilidade, de saneamento e outros, são problemas metropolitanos. Então, o líder político, prefeito de Belo Horizonte, tem que ter liderança com os prefeitos da região metropolitana, com o governador do estado, postura altiva, não do candidato, não da pessoa, do cargo. Prefeito de Belo Horizonte é uma cadeira grande, é o prefeito da terceira mais importante cidade do Brasil. Nós perdemos população, mas eu acho que em termos de representação política, porque é o segundo estado da federação. Então, o prefeito de Belo Horizonte, a cadeira é grande. Então, e o estilo do Gabriel? Quer dizer, Gabriel é um ator político, ele é político. Na sua essência, né? A gente sempre discute o seguinte: secretariado não é técnico, secretariado é político, com qualificação técnica, mas não é técnico. Né? O papel do secretário de Estado é também um papel político. Tudo que se faz dentro de um governo é político. Com todo respeito, política não é coisa ruim.
Na política é uma coisa bonita, é uma coisa sagrada. A política é o oposto da guerra, da briga, né? É o oposto da briga, o oposto da guerra, o que é a política? São pessoas que pensam diferente, divergem, têm visões de mundo diferentes, dialogam, conversam e nutrem convergências, né? Então, o Gabriel eu conheço bem o Gabriel, ele tem, apesar do seu estilo, ele tem um estilo mais aguerrido, digamos assim, mas ele é uma pessoa, no convívio pessoal, uma pessoa extremamente amena, extremamente generosa, extremamente agradável, bem-humorada, e ele tem um estilo mais aguerrido, que eu acho que é bom, porque, aí depois a gente pode até conversar, porque o caso de Belo Horizonte é grave. Belo Horizonte é uma cidade que tem uma doença grave, e se não for atacada nas suas causas, corremos o risco de colapsar. Cidades colapsam. Que seria essa, fazendo aí uma alusão à palavra que o senhor usou? O nosso programa de governo, ele além de listar ações, ele tem uma concepção. Esse modelo de cidade que a gente tem, carro para lá, carro para cá, pessoas morando longe, cidade espalhada, que é um modelo que veio dos Estados Unidos, você não vai mudar isso de um dia para o outro. Claro que não. Então, enquanto isso, quer dizer, as dores da cidade são, você tem que construir viadutos na Cristiano Machado? Claro que tem, mas isso não ataca a doença. A causa é o que é? Esse modelo onde o trabalho é distante da moradia. Então nós temos que fazer mudar a direção, começar a adensar a cidade, começar a verticalizar, começar a fazer com que as pessoas morem mais próximo. Questão da mobilidade, por exemplo. Tem um dado que é estarrecedor. O trânsito de Belo Horizonte só tem piorado. Só. Agora, a população de Belo Horizonte, nos últimos 24 anos, de 2000 para cá, ela praticamente não cresceu. Nos últimos 4, ela caiu. Mas de 2000 para 2024, ela cresceu 2,5%. Hoje você tem o sistema de home office. Então, teoricamente, o trânsito não era para estar piorando e só piora. Só piora e só piora. Então, se a gente começar a construir mais viaduto, faz um anel, vira rodoanel, depois faz o rodoanel, tem que ter o rodoanel do rodoanel. Então, se a gente não começar a mudar a concepção da cidade, então por isso que eu digo, nós temos que atacar as dores da cidade, o curto prazo, as coisas que estão doendo na cidade, mas tem que começar a tratar a essência do problema, que é o conceito de cidade. Se a gente continuar caminhando nessa direção, isso é um saco sem fundo, né? Então nós temos que começar a fazer com que as pessoas morem mais próximas do seu trabalho e comecem a adensar. E o adensamento ele tem várias vantagens. A vantagem da mobilidade e tem vantagem de que nós temos um conceito de cidade que tem um pouco a ver com os urbanistas contemporâneos, de uma cidade para as pessoas. A gente entende o seguinte, o bonito, o gostoso da cidade é uma cidade compacta, onde as pessoas se cruzam, onde as pessoas caminham, onde as pessoas conversam, né? Em Belo Horizonte, um bom exemplo desse tipo de concepção é o bairro da Savassi, que é talvez o bairro mais seguro de Belo Horizonte. Por quê? Na Savassi você tem residência, tem empresas, tem comércio. Ali, muita gente mora ali, trabalha ali, se diverte ali. Esse é o exemplo que a gente deve buscar dentro de uma essa visão de longo prazo, porque os governos do Brasil perderam a capacidade de planejar. Todo mundo tem secretaria de planejamento, mas só que não é planejamento não, é orçamento. Tem nada a ver com planejamento. Planejamento é você pegar a cidade hoje e falar assim, daqui a 30 anos eu quero caminhar para uma cidade que seja mais ou menos assim. O que, por exemplo, o ex-prefeito Márcio Lacerda tentou fazer. Ele tinha um plano de 20 anos, onde você enxerga uma situação ideal, vai tentando caminhar nessa direção e vai, obviamente, cuidando das dores atuais. Eu vou interromper porque o senhor mencionou a questão de orçamento e eu acho ela relevantíssima para o contexto de Belo Horizonte. É o primeiro ano, e essa foi uma crítica muito feita também pelo cabeça da sua chapa, Gabriel Azevedo,
de que neste ano a Prefeitura de Belo Horizonte apontou no seu orçamento um déficit depois de um longo tempo. Se eleito for o senhor Gabriel Azevedo, qual é a perspectiva para o próximo ano inicialmente? É de uma necessidade de corte de gastos em função deste cenário apresentado de déficit depois de muito tempo, ou de investimento, porque é preciso fazer um contra-investimento quando há um modelo de recessão, e essa é uma teoria econômica aplicada para alguns governos, inclusive. 2 pontos. Essa questão da avaliação da qualidade do gasto, que é uma coisa que no Brasil, mesmo no nível federal, está começando a ser colocada na mesa. Sempre você tem que avaliar os gastos, quer dizer, nos governos em geral, você tem uma inércia muito grande. Você começa a gastar numa coisa, é difícil tirar. Então esse olhar atento em cada gasto, para você poder, eventualmente um gasto que era importante até o ano passado, esse ano pode não ser. Então isso é sempre uma preocupação. Mas investimento sim, por quê? O investimento da prefeitura, de qualquer agente do governo, não pode ser feito apenas com base no excesso, na poupança do ano. Você tem outras fontes. Você tem, primeiro, financiamentos de longo prazo. O endividamento de Belo Horizonte é baixíssimo. Endividar não é ruim. O bom endividamento é crucial. Por quê? O endividamento de prazo longo, com taxas de juros mais baixas, para fazer projetos que vão melhorar a vida da cidade e aumentar a receita da cidade. Então, esse é um dos papéis que o prefeito tem que fazer. Isso é indelegável. O prefeito tem que sair. O mundo hoje tem trilhões de dólares voando, sobrevoando, procurando bons projetos. Se você tiver bons projetos e bons gestores confiáveis, segurança jurídica, não faltarão recursos. Tem todas as modalidades de parceria privada. O Estatuto da Cidade, ele oferece uma gama enorme de possibilidades, muito inexplorada ainda. Então, a gente não pode se basear apenas na poupança corrente do município, que não é tão alta. Mas, ao outro caminho, que é o caminho da expansão da receita. Um dos vários programas que a gente tem aqui é de facilitar a construção civil. Facilitar a construção. Isso gera receita e gera imposto. Quer dizer, nós temos que contar com investimento público e também com investimento privado. Investimento público é importante, mas o privado também é. Facilitar como, Paulo? Seria reduzir taxas? Seria dar incentivos? Seria fazer algumas parcerias na cidade? O que seria essa facilitação para o setor da construção civil? Sim, a gente pode... parte é com incentivo fiscal, por exemplo, empresas que querem se localizar no centro de Belo Horizonte. É absolutamente razoável que você conceda isenções, facilidades tributárias. Mas, além disso, né, a questão a polêmica, né, da outorga onerosa. Porque a ideia é uma ideia até boa, quer dizer, nós vamos limitar o coeficiente a 1, um lote de 2 mil metros só pode conseguir 2 mil, e quem quiser mais, compra. Em princípio, razoável. Só que, como Belo Horizonte não é uma ilha, as construções saem daqui e vão para Nova Lima. Fica 100 metros da fronteira. Então, quando a gente facilita a construção, você não está transferindo dinheiro para o construtor. Objetivamente, não é essa a finalidade. É que ele construa mais e barateie o custo da construção e pague compensações. Pague compensações dentro de um valor que seja economicamente viável. Porque Belo Horizonte precisa, né, a questão da verticalização, né, que o senso comum, a gente acha que um prédio muito alto não é bom. Pelo contrário, um prédio muito alto é bom para o meio ambiente. Porque ao invés de você espalhar a cidade e ocupar córregos, áreas verdes, você concentra a população adensa e sobra a área verde para você fazer parque. Então, a verticalização não é uma regra de ouro, mas é uma tendência que melhora muito a vida das cidades. Né? Eu queria lhe perguntar agora sobre um ponto específico de obras. O senhor falou de investimento, isso tem sido muito tratado na campanha dos senhores. Qual é o tamanho da prioridade do projeto apresentado pelos senhores sobre o Complexo da Lagoinha? Ele prevê a construção de 3 túneis e 2 trevos, pelo que foi dito pelo candidato Gabriel Azevedo. Ele é de urgência de que grau? E
Com qual recurso a prefeitura faria isso? É com o recurso próprio ou precisaria de financiamento e de quanto? Não, acho que precisaria de financiamento. O valor a gente não sabe. Esse é um projeto muito bom porque ele atende uma série de dimensões da nossa visão de cidade. Primeiro, resgata um bairro que é um patrimônio histórico de Belo Horizonte, que é a Lagoinha. Que hoje, nós tivemos a semana passada uma grande reunião no IAPI. O IAPI está a 400 metros do centro de Belo Horizonte. Ninguém vai a pé, porque é perigoso e porque é feio, você tem que subir. Então você vai aproximar, resgatar um bairro que é fundamental para Belo Horizonte. Vai criar um parque maravilhoso, vai ficar um lugar lindo, maravilhoso, e você vai em torno. Nós sabemos o seguinte: os imóveis mais caros de São Paulo são os prédios que estão do lado do Parque do Ibirapuera. Então, se você faz um parque lindo, maravilhoso, os prédios que vão... Os imóveis vão... Olha o dinheiro surgindo. Os imóveis vão se valorizar, os lotes vão se valorizar. Isso gera capacidade de arrecadação de impostos, prédios vão ser erguidos, comércio, etc. A degradação da área tem várias causas, mas uma delas é essa, é uma região abandonada. Você tem que reativar essa região. Então esse é um projeto crucial para a cidade mais bonita, mais humana, ambientalmente melhor, enfim, resgatando um legado histórico de Belo Horizonte, que é onde a cidade começou, né? Quando a gente fala da região da Lagoinha ali, Paulo, a gente lembra também dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua. É uma cena que todo mundo aí consegue imaginar. Qual que é o plano de vocês para os moradores de rua? O que fazer com essas pessoas? Porque quando você começa a investir numa região dessa, é claro, para pensar em um lugar menos perigoso, mais bonito e mais atrativo, não pode ter também esse cenário que a gente vê hoje lá. Então, o que fazer com essas pessoas? Para onde levá-las? Bom, esse universo que a prefeitura fala que é 12 mil, 13 mil, eu acho que é mais, enfim, mas seria leviano dizer que esse número está errado, mas parece que está errado. Você tem vários perfis, né? Semana passada a gente foi almoçar lá no restaurante popular ali da área hospitalar, e a gente sentou numa mesa, sentamos lá para almoçar e tinha uns 3 ou 4 moradores de rua. E um que sentou do meu lado, extremamente simpático, inteligente, ele não é drogado, não mexe com crack. Aí eu perguntei, mas por que você mora na rua? É porque eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Se alguém me der um lote, me der um dinheirinho... Quer dizer, é um tipo, não sei se é a maioria, que é o problema de moradia. Um dos projetos mais imediatos, que é uma coisa viável, é as chamadas casas de passagem. Que o Gabriel conhece bem, ele já visitou uma que é sensacional ali da região pé da Avenida Amazonas, que é diferente do abrigo, porque eles não gostam do abrigo. Pergunta, você gosta do abrigo? Não, o abrigo não, que é muito ruim. É um negócio, não é atraente para as pessoas. A casa de passagem, ela comporta menos pessoas, são 300 ou 400 pessoas, cada quarto tem no máximo 6 camas, enfim, é outro conceito, é uma coisa muito mais digna. E os moradores de rua, tanto que enche essa casa de passagem que tem ali, ela não tem lugar. Então, essa é uma solução, digamos assim, imediata. Agora, o mais importante é que esse problema, que é complexo demais, ele não pode, alguém tem que liderar esse processo. Isso depende do governo do Estado, depende do Ministério Público, depende da área da saúde, que é um problema de saúde pública. Uma boa parte desse pessoal é drogado. Praticamente na porta da minha casa tem um lá que é completamente drogado, é crack, ele é um farrapo humano. Essa pessoa, o que fazer com ela? Você não pode fazer a internação compulsória, mas tem que ter alguma, enfim, mas a prefeitura tem que liderar. É o papel do prefeito. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que acontece na cidade é problema do prefeito. Alguns ele pode resolver com decreto. Outros precisam de uma lei municipal, tem que aprovar na Câmara. Outros dependem do governo do Estado. Outros dependem da região metropolitana. Outros do governo federal. Enfim, outros ele tem que buscar dinheiro fora. Tudo que acontece aqui é problema do prefeito.
Né? Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, temos mais 2 minutinhos aqui, candidato, mas eu não queria deixar de lhe perguntar sobre trabalho. Ele é um pilar colocado na sua campanha aí de Gabriel Azevedo como teto, trabalho e transporte. As ferramentas que governos federais e governos do estado têm, do ponto de vista de máquina de tamanho, geralmente são maiores do que um prefeito de uma cidade tem. O que o prefeito de Belo Horizonte pode fazer? É só redução de imposto? Tem alguma outra coisa a ser feito para incentivar e aumentar a capacidade de empregabilidade das pessoas? Com certeza. Ele pode, por exemplo, simplificar, ser mais amigável. É uma reclamação generalizada dos comerciantes, do dono de bares, enfim, da dificuldade, da burocracia da prefeitura, enfim, ser uma prefeitura mais amiga do empreendedor. E outra é você atrair investimentos de fora de Belo Horizonte, fora de outros estados, de outro país. E nós vamos criar, talvez uma agência, uma estrutura para promover. Nós temos aqui em Minas o antigo INDE, que agora chama Invest MG, que tem uma eficácia enorme. Quer dizer, Belo Horizonte tem que mostrar para fora, atrair. Belo Horizonte é uma cidade privilegiada. Nós estamos a 1 hora de voo de 70% do PIB do Brasil. É uma cidade culturalmente evoluída. Tem uma mão de obra muito qualificada, um ensino, principalmente o ensino privado, de altíssimo nível. Nós temos atrativos, nós temos que mostrar. O mineiro às vezes acha que as pessoas sabem tudo que acontece aqui. Não, você tem que mostrar para as pessoas, né? Então eu acho que o prefeito tem esse papel. Esse é o papel do prefeito. Quando eu falo prefeito, o prefeito é a sua entourage mais próxima, né? De mostrar que Belo Horizonte é uma cidade excepcional. É um polo de ciência na área de tecnologia da informação. O melhor curso de ciência da computação no Brasil está aqui. Na área de ciências da vida. Outro dia conversando com vários médicos, mostrando como que a medicina de Belo Horizonte é fantástica. Isso é uma economia para atrair empresas. Enfim, o prefeito tem o seu papel, sim. Então a gente olha várias vezes o Brasil crescendo a 2% e cidades crescendo a 20%. Por quê? Nós temos um exemplo de Extrema, que eu conheci lá na origem. O pessoal fala, não, Extrema cresceu porque está perto de São Paulo. Mas tem mais de 100 cidades perto de São Paulo. Foi não. Foi um prefeito que assumiu 20 anos atrás, fez todo um projeto, um plano estratégico. As mudanças significativas demandam tempo, demandam 10 anos, 12 anos, 15 anos, mas precisam ser iniciadas com uma direção. Então a gente tem que ter, na gestão municipal, dois focos, 2 faróis. Farol baixo, para cuidar do que está machucando a cidade, doendo, incomodando. Tem que tratar, sim, tem que anestesiar, mas tem que curar a doença. E é um processo de médio e longo prazo. Você não pode nunca deixar, essa coisa mais imediata, ela absorve o tempo. É um perigo, se você ficar nisso, você entra nisso e fica o tempo todo. Então, por exemplo, nós vamos aplicar um sistema que o Márcio Lacerda, ex-prefeito, implantou com muito êxito. O que é? Grandes projetos precisam de uma gestão de projeto. Tem que ter um gestor de projeto fora da estrutura, com a liderança do prefeito. Grandes projetos, por exemplo, um projeto como esse da Lagoinha, um projeto complexo. Tem que buscar financiamento, tem que desapropriar, enfim, é muito complicado. Isso tem que ter o prefeito liderando e uma equipe focada no projeto. Não é a estrutura administrativa que vai cuidar disso. Paulo Brant foi o nosso sabatinado desta segunda-feira, abrindo então a segunda semana da série de sabatinas com os candidatos a vice à Prefeitura de Belo Horizonte. Paulo Brant, que faz chapa com Gabriel Azevedo. E a gente agradece ao senhor, volte sempre. Prazer falar com você. Obrigado, Thalita. Obrigado, Brahim. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a você que esteve conosco. Amanhã teremos ainda a sabatina com o candidato a vice na chapa da deputada federal Duda Salabert, Francisco Furro. O tempo nas eleições 2024. Você bem informado em todas as plataformas. Ei,